Isso. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos começar nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o Céu e o Inferno, continuar, né, o estudo do livro Céu e Inferno. Mas antes, nós vamos ler o Evangelho para preparar nosso ambiente. Nossa Malvina vai ler para nós, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, item 13. Pode ler, Malvina? Vamos então. Deixa eu ver se está aberto aqui, tá. Então, boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa leitura do Evangelho do dia de hoje. Item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo porque encare a vida terrena, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-se-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso e sustenta e anima, e longe de que se queixar, agradece ao céu as dores que lhe fazem avançar. Contrariante para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta é a dor o oprime, que todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. A sentir-se compelido, o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, e receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à sua alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Sim. Então, Malvina, quer comentar alguma coisa a respeito desse texto? Não, quero ouvir. Né, bonitinha da mamãe. A comentarista é você. A Galvão Bueno. Ai, ai. Então, gente, aqui, né, nós estamos nesse capítulo, né, que os aflitos do mundo são bem-aventurados. Mas que aflitos? Então, litos, né, a gente já viu, significa pedra, né? Então, aflito é aquele que está carregando pedras, está carregando as suas pedras, está carregando sua cruz. Ou seja, aquele que está cumprindo a sua missão, cumprindo a sua tarefa, ou
vivendo a sua expiação ou realizando a reparação e de uma forma resignada. Né? O que é resignado? Né? A resignação é o que os Espíritos dizem, quando o nosso coração, ele obedece, né? Ele consente naquilo, porque o nosso coração, ele guarda toda a nossa história para esta vida. Ele, do começo ao fim, ele traz ali o mapa da nossa encarnação, o que nós vamos passar, né? Então, quando nós estamos passando algo que está escrito no coração, que está no nosso mapa, vamos dizer assim, no nosso planejamento encarnatório, no nosso mapa reencarnatório, né? Se aquilo que nós estamos passando está em consonância com o que estava previsto para nós, o nosso coração, ele vai, se nós, espírito, né, o foco de inteligência, para ouvir o coração, nós vamos perceber, através da nossa mediunidade, que a mediunidade é essa função de senso de percepção, que nos conecta com tudo, mas que nos localiza no tempo, que nos coloca em conexão com o nosso passado e nos permite antever o nosso futuro. Isso é que a mediunidade faz também. Então, através dessa percepção da nossa história, nós, ouvindo a voz do coração, nós vamos perceber que o coração consente, que o coração diz assim, é isso mesmo, você está passando por isso, mas isso está escrito que seria desse jeito. Por que você está se revoltando? O coração falando para o foco de inteligência, falando para a nossa razão, para o nosso cérebro. Então, quando nós conseguimos ouvir a voz do nosso coração, isso vai exigir de nós, lógico, não é? Um grau de humildade mínima que seja. Às vezes, a humildade só vem depois de muito sofrimento, né? É uma das formas de nós acordarmos. Sofrimento é uma das formas que a vida usa para nos fazer avançar. Mas, então, quando nós acordamos, estamos despertos, quando o galo canta para nós, né? Vamos lembrar de Pedro, Jesus falou para ele, né? Ele falou assim que iria ficar com Jesus até o fim, iria matar e morrer por Jesus. Jesus disse assim, não, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, isso acontece. Pedro só se dá conta que tinha se cumprido a profecia de Jesus quando ele nega pela 3ª vez, então rompe a madrugada, o galo canta. Mas isso do sentido transpessoal significa quando nós ouvimos a voz interior, a voz do nosso coração, aquela voz que nos convoca ao cumprimento da nossa missão, que nos faz despertar. Então, quando despertamos, nós conseguimos suavizar o amargor, né, das nossas provas. Então, aqui no item 13, ele fala justamente isso, né? Que o homem ele pode suavizar e ele também pode amargar, né? Ele também pode aumentar o amargor das provas, conforme ele encare a vida terrena. Então, nós vamos lembrar também daquela questão do Livro dos Espíritos, que eles perguntam se é possível ter algum grau de felicidade na Terra, né? Allan Kardec pergunta, e os Espíritos respondem que sim, que nós podemos ser felizes em algum grau, né? E aí diz assim,
Do ponto de vista da vida material, então nós temos duas vidas, né? Uma vida material, uma vida moral. Do ponto de vista da vida material, é o homem ter a posse do necessário, ele conseguir ter com ele o necessário para a sua subsistência com dignidade, né? Então, quando que nós vamos ter essa resignação com o que nós possuímos? Quando nós conseguimos olhar para aquilo que nós temos de bens materiais e concluir com honestidade que aquilo é mais do que suficiente para a nossa sobrevivência digna, né? É isso. Mas a questão toda é que... Oi, Rosa, fala. Essa questão da gente viver com o necessário, quando a minha mãe teve um AVC, eu fui com ela para o hospital e levei uma mala de roupa e fiquei 62 dias no hospital com ela. E aí, lá era um banheiro e uma saletazinha pequena assim, que era 1,20 por 1,20, que não cabia nada, e um sofá de plástico que eu dormia. E aí eu vi como que a gente consegue viver com pouco. E eu passei 62 dias que eu nem percebi. E eu vivi com aquilo, com aquela pouca roupa que eu tinha, eles levavam a roupa lavada para mim, eu ficava lá, tomava banho lá no hospital, e aí eu vi que a gente consegue viver com pouco e vive, porque as outras coisas têm mais importância. Por exemplo, ela sair da situação em que se encontrava, que ela teve em coma, e não foi para o CTI, ficou no quarto, eu cuidando, e então aquilo, o resto não tinha importância naquele momento, né? Então a gente consegue viver com pouco e vive bem, como todo mundo. Sim. A questão toda é que o que é o necessário para cada um, né? Quanto mais nós vamos aumentando o nosso padrão, né, de exigência, não é? É nessa pandemia mesmo, né? Que as pessoas... Foi um erro, claro, de estratégia, né? Mas foram obrigados a ficar em casa. E então se descobriu quanto de coisas as pessoas tinham e que eram inúteis para aquela vivência. Foram 2 anos que aquele monte de roupa não servia para nada, as pessoas usavam pijama dentro de casa, a maioria, né? Quem tinha, enfim, né? Aquele monte de sapato, tudo lá. E para quê? Bolsa não usava, passou a ser desnecessário, né? Tudo que era coisa que... por quê? Porque a nossa percepção ficou focada em algo mais essencial. Então, quando nós diminuímos o nosso nível de exigência das coisas, né, então nós também vamos ter mais tempo, não é? Há pessoas que não conseguem achar tempo para nada. Tempo é a coisa mais preciosa que existe, né? Então, tem um médico austríaco, Viktor Frankl, e ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Um médico, né, no campo de concentração. Ele perdeu tudo no Holocausto, né, do povo judeu. Perdeu mulher, perdeu tudo. E então, ele ali naquela situação, ele faz essas reflexões, né, de o que é que a pessoa precisaria, então, para suportar aquela situação, né? E o quanto a pessoa vai perdendo a conexão com as coisas materiais,
Claro que chega um ponto, né, que nós precisamos também por causa da nossa própria identidade, mas é o necessário, né, é o básico que se necessita para uma vida digna, né? Então, e com relação à vida moral, né, os espíritos para ser feliz, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que interessante. A consciência tranquila, o que é a consciência tranquila? Senão quando a nossa capacidade, que a consciência é estar desperto. Estar consciente é estar lúcido, estar iluminado, né? Estar em estado de atenção e de percepção. É isso que é a consciência. Então, quando nós conseguimos ter a percepção da nossa tarefa e da nossa missão, e nos submetemos a essa tarefa, a essa missão, a nossa consciência fica tranquila. Inevitavelmente ela fica, porque você está alinhado com a sua missão. Estão trabalhando, né, dentro da sua tarefa. E a fé no futuro é essa visão aqui que ele fala no texto da vida futura. Fé no futuro significa conseguir enxergar além, ver o que a vida nos reserva lá na frente, né? E o conhecimento da doutrina espírita nos traz essa visão da vida eterna, mas num sentido bem prático, bem fácil de compreender, né? Não é aquela vida futura, viver numa eternidade que você não, a sua razão não consegue alcançar de jeito nenhum. Então, quando nós conseguimos raciocinar desse jeito, a encarnação, como ele diz aqui, né? O homem passa a ver essa vida e esse sofrimento como um ponto no infinito. Um ponto no infinito. E existem muitos tormentos e muitas dores, porque nós valorizamos demais o que acontece nesse pontinho do infinito. Então, às vezes, questões familiares, às vezes tu reencarna num meio difícil, mãe, pai, irmão. Mas, uma vez eu li uma coisa interessante numa obra espírita, que pode até chocar alguém, né? Mas ele dizia assim, ó, creiam, diante da eternidade, mãe, pai, filho, né? Podem, muitas vezes, ser visto pelo ser como um mero acidente de percurso, algo que aconteceu, e aí nós vamos entender também aquilo que fala da reencarnação e de que o fato de você ter muitos parentes não vai ter grande significado, porque o que vai ficar realmente na vida maior é o amor verdadeiro. Então, muitos tropeços que nós temos com as pessoas que nos rodeiam, às vezes familiares difíceis e tal, são coisas que vão ficar restritas nessa existência. Nós vamos tirar aquela experiência e vai ficar ali, e daqui 300 anos, né? Vamos imaginar a vida que nós tivemos. Boa noite, Dorinha. É a Dorinha, minha querida amiga? Então, quando nós... deixa eu ver. Dorinha, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, quando nós, então, estendemos o nosso olhar para a eternidade e para o infinito, as questões da vida material ficam muito apequenadas, né? Mesmo.
E é por isso, então, que os Espíritos dizem o seguinte, né? Que quando nós temos essa visão do todo, somos compelidos a moderar os nossos desejos. Moderar, né? Quer dizer, dar um molde, né? Dar limite para os nossos desejos. Porque desejo, uma coisa meio complicada, desejo, ele gera necessidades. E necessidade é algo que nós precisamos atender. Então, lembra, a posse do necessário, né? Que é o que vai nos dar a felicidade com relação à vida material. Então, ter a posse do necessário. Mas se eu tenho desejos, né? Que nunca você consegue suprir, né? Desejos que são muito exagerados, não consigo moderar, acaba de comprar uma coisa, já quer outra, acaba de comprar outra, já quer outra. Então, você nunca vai estar em paz, porque todo desejo vai gerar uma necessidade, toda necessidade vai precisar ser atendida. E nós vivemos num mundo bem complicadinho com relação a essas questões materiais, porque nós vivemos num sistema, né, capitalista e consumista, lógico, né? O capitalismo e consumo são praticamente a mesma coisa. Então, técnicas e mais técnicas de incentivar o consumo foram desenvolvidas. Nós não nos damos conta, nós somos bombardeados, né, por coisas que não precisamos, mas que achamos que precisamos, porque foi falado que a gente precisa daquilo. Então, cada vez mais a vigilância, a oração, prestar atenção, né? Será que eu preciso mesmo de tudo isso? Nós também nos expomos em ambientes de consumo, tudo nos leva, né, a isso. Então, mas aí vem, às vezes, quando nós estamos imoderados, a vida vem e dá um jeito de nos dar limites, né? De nos traçar limites para que nós possamos, então, não ter tantas aflições, não carregar tantas pedras desnecessárias, né? Que a aflição carregar pedra. Então é isso. E aí, Malvina, quer fazer a nossa oração? Então, amor? Vamos fazer sim. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, pensar em Deus e agradecer. Agradecer a eles por mais um dia vivido, por essa chuva muito boa que deu hoje à tarde. Foi uma chuva de lavar a alma mesmo, ficou tudo molhado, muito bom. Jesus, peço a Ti, pelos amigos que estão conosco neste momento, em oração, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que é tão maravilhosa, que possamos, Senhor, pôr em prática os ensinamentos de hoje e amanhã estar um pouquinho melhor para continuar no aprendizado. Te peço, Jesus, pelos nossos irmãos que estão em guerra, acalme esses corações, que aqueles que governam e mandam possam acalmar, melhorar, pensar nos que estão morrendo sem culpa, crianças, idosos, passando fome, passando frio, morrendo em hospitais por falta de condições. Senhor, ilumine essas pessoas,
abranda o coração de todos eles, para que possa melhorar um pouco mais e terminar essas guerras tão sangrentas. Te peço, Jesus, por todos aqueles que estão desencarnando nesses momentos de tumulto, que seja Jesus recebido pelos espíritos amigos, pela tua bondade, pelo teu amor. Peço, Senhor, leva luz e cura aos hospitais, aonde nesses momentos tem tantos sofredores. Leva, Senhor, a cura e a luz aos corações dos médicos que estão tratando das pessoas, os enfermeiros, os zeladores que fazem a limpeza, todos são muito importantes no momento de tumulto e desespero. Mestre Jesus, peço a Ti por aqueles que estão nos presídios, nas creches, nos orfanatos, nos hospitais de loucos. Leva, Senhor, a paz a esses corações, leva aquele amor, para que eles possam refletir. E tudo isso, Jesus, ir melhorando. Sabemos que estamos atravessando uma época bem difícil, mas com as tuas bênçãos, a tua ajuda, a tua cooperação conosco, tudo vai melhorando. E nós acreditando, vamos orando, vamos esperando que tudo seja como antes foi, só luz, só bondade, só amor. Obrigada, Jesus, pelo Evangelho de hoje, e seja conosco em todos os momentos de nossa vida. Esteja conosco, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. E a Dorinha mesmo. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Bom. Boa noite. Então, tá bom. Vamos dar sequência. Só vou desativar o som, tá? Para não dar eco. Então, deixa... Então, hoje é o nosso dia de estudar o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. São 5 obras, como nós vimos. A primeira obra é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes. A última parte, Allan Kardec fala das penas e das consolações da vida futura. E, então, depois que ele escreve o Livro dos Espíritos, ele vai para cada uma dessas partes, ele abre um livro. E o Céu e o Inferno, então, ele tem esse objetivo de esclarecer melhor a questão das penas e consolações da vida futura. Deixa eu desligar aqui o som do Eliseu. Bom, nós estamos na sequência do livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 8, em que Allan Kardec, né, junto com os espíritos, estão analisando algumas teorias da Igreja Católica, e eles, então, a diferença que existiria entre a visão do Espiritismo a respeito, por exemplo, dos anjos. E, então, nós vimos, nos itens 1 e 2, quais são os argumentos da Igreja Católica com relação aos anjos. Então, nós tivemos, num dos concílios de Latrão,
a caracterização do que seriam os anjos na visão da Igreja Católica. E é justamente num concílio do Papa Inocêncio III. Nesse concílio, inclusive, ele define uma cruzada contra os cristãos chamados cátaros, né? Foi um momento bem difícil. E, então, vem nesse concílio as explicações, como que Deus teria criado os anjos, que Deus criou os anjos, e os homens, homens. Os homens falíveis, os homens passíveis de viver em pecado, os homens passíveis de irem para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, um desses 3 lugares, uma vida única, os homens que teriam que sofrer a influência do corpo, do mundo material, tudo isso foi decidido nesse concílio, que era assim que era. Que então, o ser humano é esse ser que nasceu para sofrer. E a depender, né, podendo ficar penando no inferno eternamente. E uma outra categoria, que foram os anjos, dividido em vários graus também. Os anjos têm arcanjo, tem os serafins, tem vários graus de anjos. Depois as virtudes, as potências, tudo são graus angélicos, que são, segundo a igreja, né, os anjos, eles foram criados assim, né, já foram criados como uma corte de adoração a Deus. Então, tem um grupo de anjos que só ficam adorando a Deus. Tem, por exemplo, as potências, que são aqueles que são responsáveis pelos fenômenos da natureza, né? As virtudes, que é uma categoria angélica também, que procuram espalhar pela terra a generosidade, a bondade, enfim. Então, são várias hierarquias aí de anjos, mas eles já foram criados dessa maneira, né? Não precisaram passar pela lei da evolução, nem pela lei do progresso, nada. Já foram criados assim. Então, aí, isso é o que nós vimos na nossa reunião passada. Aí vem um item que chama, é o item 3º desse capítulo, que se chama refutação. Então, esses argumentos desse concílio, agora, Allan Kardec e os espíritos nobres vão refutar, dizer o que nisso está incoerente com a razão, com a lógica, né? Com a própria misericórdia e bondade infinitas de Deus. Então, vamos ler, tá? Refutação, item 3. O princípio geral resultante dessa doutrina, né, da doutrina dos anjos, é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Então, diferentemente dos homens que nasceram imperfeitos, em circunstâncias muitas vezes terríveis, né? O anjo não, o anjo já foi criado assim. Estão, por assim dizer, né, os anjos, no primeiro plano da criação de Deus, contrastando com o último, onde a vida é puramente material. Então, teríamos os anjos, a vida material, e entre os dois sistemas, medianamente, ali no meio, existe a humanidade.
isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. Então, a alma do ser humano, ela é inferior à dos anjos e ainda por cima está ligada num corpo material, perecível, mortal, né? De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais, né? Para a gente aceitar isso do ponto de vista da razoabilidade. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será a da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais? Porque quando ele está falando no item acima, ele diz que, então, tem os anjos, tem os seres humanos e tem os seres puramente materiais. Então, aí o Kardec pergunta, de que a igreja está falando? Está se referindo a quê, né? Ela está se referindo aos animais, às plantas? Neste suposto, seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta. E nesta, né, na planta, algo mais, né, do que numa simples pedra. Então, veja, já começa a dificuldade do raciocínio da igreja aí, porque ela coloca anjo, humano, vida material, né? Mas e aí? E as plantas? E os animais? Como é que fica? Qual o destino deles? Gente, tem animal que é mais sensível, mais inteligente que muitos humanos, né? Selvagens. Né? Muitos humanos selvagens. Nesse selvagem, não é no sentido de que está lá no meio da mata, não. Né? Essas almas cruéis, né? Cruel. Essa palavra crueldade vem de cruor, que significa sangue. A pessoa cruel, cruel significa crueldade, é a pessoa que gosta, que se nutre de sangue. Aquele que se nutre de sangue é um cruel, uma pessoa cruel, crueldade. E como tem, né? Nós estamos vendo agora nessa guerra. Que loucura. Então, animais não fazem aquilo. Neste suposto, seria uma quarta ordem na criação, né? Então, quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo. E o corpo, então, é uma matéria bruta. Aliás, porque sem alma, o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Tem muito mais elementos do que só 4, não é? Fogo, água, ar. Quais são os 4 elementos? Fogo, água, ar e metal. Admitamos, entretanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Então, segundo a igreja, esse seria o plano completo de Deus. Que algumas pessoas decidiram isso lá no ano 1200 e qualquer coisa, né? Ô, mãe, Oi? é fogo, ar, água, terra e ar. A terra, fogo, água e ar, né? Os Isso. 4 elementos, mas isso já caiu por terra, né? Quer dizer, já foi superada essa teoria. É, exatamente, a terra.
Notemos antes, então, veja só, segundo essa teoria dos anjos, né, que a igreja traz, isso seria um plano de Deus, mas é um plano que a nossa própria razão humana está achando estranho. Como que pode ser um plano de Deus isso? Né? Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses três termos, e que são três criações distintas e formadas sucessivamente. Né? Então, segundo o Concílio de Latrão, esse concílio, né, 1200, acho que é 1219, se não me engano, foi criado o anjo, foi criado o homem e foi criada a matéria, coisas em momentos diferentes. Então, né, esses três termos são três criações distintas e formadas sucessivamente. Mas isso entra em conflito com o fato de que, na natureza, tudo se encadeia, né? Mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm, contudo, seus laços de união. Então, aí vai ser aquela lei do Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma em a natureza. Então, nós vemos que a natureza, ela não dá saltos, né? Existe uma lei da evolução. Nós vemos isso nos animais, nós vemos nas plantas. As plantas evoluem, né? E há, então, não é? Então, como que Deus fez coisas completamente desconectadas? Anjo, homem, matéria, sem nenhuma conexão entre eles. E tudo mais na natureza que nós podemos observar tem conexão, né? Essa teoria, porém, embora incompleta, é, até certo ponto, verdadeira quanto à existência dos três termos. Faltam-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Então, agora ele vem dizer o que é que faltou nessa teoria da igreja, né? Diz a igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que lhe falte um só que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas, e até a luz, foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que, no decurso da eternidade, a obra divina jazia imperfeita. Então, as contradições que a igreja, dentro dela mesma, ela vai trazendo. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência. Então, quer dizer, é um artigo de fé dizer isso, né? A ciência era anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da Terra e de seus habitantes. Então, a ciência provou que a Terra tem muito mais de 6.000 anos e que o ser humano também, né? Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, né? Então, todo concílio transforma aquilo que eles decidiram lá em lei. Então, foi em um dos concílios que foi revogada a reencarnação. Se eu não me engano, o concílio de Constantinopla, a reencarnação. Então, o concílio de Latrão, né, diz o seguinte, aqui estou lendo o texto do concílio de Latrão. Acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas,
a espiritual e a corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida. Então, aqui já Kardec falando. Visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo e nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura, que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada no passado. A que fica reduzido, assim, o texto bíblico, que data a criação de 6.000 dos nossos anos? E ainda que se admita, seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo, de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa. E tal é essencialmente o seu destino. Aí Kardec refuta, né? Ele e os espíritos. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui o estado normal, o desígnio, o fim, por isso, o fim, né? Sua finalidade, por isso que é o seu destino. Entretanto, continua ele refutando, a alma é imortal, a alma é imortal, e o corpo não é. A união da alma, com o corpo, só se realiza uma vez, segundo a igreja. Porque a igreja não acredita na reencarnação. Que a alma possa voltar a se unir a um outro corpo. E ainda que durasse um século, né, essa ligação da alma com o corpo, ainda que ela durasse um século, nada seria em relação à eternidade. Realmente, o que são 6 anos diante da eternidade? Nada, né? E sendo apenas de algumas horas, para muitos, quantas crianças que nascem, respiram e desencarnam. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera, tão rápida? Qual o sentido disso? Não há razão nisso, né? Mas que se prolongue essa união tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e ainda assim poder-se afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrado ao corpo? Não, essa união, mas não é, na realidade, do que um incidente, um momento, um estágio da alma, nunca o seu estado essencial. A hora que a gente estava falando do evangelho, nós falamos, quando você coloca a sua existência na eternidade, no infinito, ela é um incidente, ou ela é um acidente. Acidente, assim, as pessoas com as quais você se relaciona. Você pode se relacionar de forma acidental, ainda que seja numa família consanguínea. Pode ser relações acidentais, meramente, cujos vínculos vão se desfazer muito rápido, né? Mas a existência corporal, ela é um incidente, se você colocar isso na linha da eternidade, né? Se o destino essencial da alma é estar ligada ao corpo humano, né? Porque é o que o concílio fala. Se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, a criação de Deus, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que sem corpo a alma humana é um ser incompleto. Porque lá no concílio ele diz isso, que a alma precisa do corpo para manifestar suas faculdades. Isso, de certa forma, é verdade. O que não é verdade é que só é um corpo.
e só uma existência, né? Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo, preciso se faz que tome outro corpo, o que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou por outra, à reencarnação, à perpetuidade. Né? Tá lá, Rosa? Oi? Oi? Ah, tá fechada aqui a imagem. Agora já abriu. Quer falar? Não? Não? É verdadeiramente estranhável que um concílio, havido por um dos luminares da igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, né, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos, né, espírito e matéria. Então, nessa obra, né, O Céu e o Inferno, a proposta do Allan Kardec é justamente isso mesmo, né? É colocar na mesa para discussão as teorias que a igreja colocava como leis, né? E muitas pessoas morreram queimadas em fogueiras, não é? Por causa dessas leis que a igreja considerava dogma, né? Verdade, lei absoluta. Então, Allan Kardec começa a colocar racionalidade nisso. A doutrina espírita, ela vem não para destruir o que está para trás, mas para trazer luz àquilo que aquelas pessoas, naquele tempo, elas conseguiam enxergar aquilo. Pensavam nos anjos, como que serão os anjos? Então, elas foram dando as suas explicações de acordo com o seu entendimento. O grande problema é que, ao colocar isso como um conhecimento absoluto e imutável, né, obrigando as pessoas a se submeterem a esse conhecimento, aqueles que não se submetiam eram considerados hereges, né? Esse foi o grande erro, né? Porque aí a igreja foi se tornando cada vez mais afastada da razão, cada vez mais. Quanto mais o homem ia avançando em conhecimento, iluminando a sua própria razão, descobrindo pela ciência as leis que regem o mundo material, né, que ele foi descobrindo as leis do mundo material, descobrindo os elementos químicos, a física. Ele foi refutando tudo isso. Então, começou esse abismo entre a ciência e a religião. E a doutrina espírita, então, ela vem fazer uma ponte nesse abismo. Nós vamos ver que o espiritismo fala dos seres angélicos, mas não como se tivessem sido seres criados já perfeitos. Não, eles são seres que passaram pelo processo de evolução, como todos nós estamos passando. Então, nós vamos encerrando a nossa leitura por aqui. Foi um texto denso hoje, né? Que foi só sobre argumentos, não é? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Então, já que
Ninguém quer falar? Eu vou pedir para a Rosa fazer a nossa prece. Pode ser, Rosalba? Pode sim. Então, vamos ouvir a prece. Senhor Jesus, Mestre amado, nós agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos, estudando a nossa doutrina, meditando a respeito da importância que todos esses ensinamentos têm para a nossa vida, para fazer aquela mudança que nós precisamos. Então, nós nos agradecemos, Jesus, por estarmos aqui. Agradecendo a nossa companheira que trouxe esse estudo com tanta dedicação e tanta lucidez, pedindo a Jesus que nos dê uma boa noite de paz, de equilíbrio, que o nosso espírito possa continuar nessa tarefa de trabalho noturno, buscando, Senhor, o amparo para nós e para aqueles que nos cercam. Nós agradecemos pela saúde, pela paz dos nossos lares, pelo entendimento, e que Jesus nos acompanhe, nos abençoe nessa noite. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim Obrigada seja. aí. Seja bem-vindo.